Bom dia a todos. Bom dia. Então é com grande prazer novamente que eu vou reapresentar. Então meu nome é Norma Honda, a maioria já me conhece. Primeiro vamos apresentar o primeiro vídeo de João Marcos para apresentá-lo para quem nunca viu. Então nós fizemos uma gravação em sua casa no dia 9 de julho, no feriado. A filha filmou para apresentá-lo. Então, entrando no quarto dele, que foi construído separadamente no fundo da casa para a mini UTI dele. Oi, Larissa, tudo bem? Tudo bem com você? Estamos aqui de novo. Um beijinho. Hoje é o grande dia, né? Olá, queridos assistidos e os colegas trabalhadores. Então, eu vou fazer a apresentação do palestrante de hoje, que é o João Marcos Andrietta. Meu nome é Norma Honda. João Marcos Andrietta tem 65 anos de idade. É saltense, católico, casado há 39 anos com Sirlene, 2 filhas, Maria Amabile e Maria Paula, e a netinha Teresa. Há 50 anos atua como confrade vicentino da Sociedade de São Vicente de Paulo, SVP, que é uma organização internacional de leigos e leigas católicos que trabalham para a promoção humana e social dos pobres. A SVP está presente em 175 países e conta com 1,5 milhão de membros. João Marcos ocupou vários cargos de direção na SVP, de Salto, do estado de São Paulo e do Brasil. Desde 1998, pertence com a Sirlene das equipes de Nossa Senhora, Movimento Católico de Espiritualidade Conjugal. É afiliado à Congregação da Missão, CM, ordem religiosa fundada por São Vicente de Paulo. É consagrado à Aliança da Misericórdia, movimento ligado à Igreja Católica que está construindo em Salto a cidade Ramin, ou seja, Rahamim em hebraico, projeto para a edificação de casas ecológicas destinadas às famílias recuperadas da Cracolândia de São Paulo. Obra magnífica. É membro honorário da Academia Saltense de Letras, a ASLE, autor de 4 livros com renda total revertida às entidades beneficentes. Co-autor de 3 volumes da revista Esperança na Dor, das quais foram distribuídas gratuitamente 34.000 exemplares. João Marcos possui mestrado em Engenharia de Produção, pós-graduado em Gestão de Processos Industriais, está correto? Graduado em Administração de Empresas, técnico químico especialista em borracha, empresário do setor da borracha durante 26 anos. Escreve quinzenalmente para o jornal Taperá de Salto, no qual tem a coluna Textos e Contextos. Em 2009, João Marcos foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, ELA, está acamado há 15 anos e é a história que a filha Maria Paula vai nos contar. Certo, João Marcos? E como não foi possível a presença da Maria Paula, a filha, então João Marcos me deu essa incumbência. Então, tema da preleção. Qual é a força que te move e utiliza para aceitar, suportar e cumprir os seus desígnios? Essa pergunta, sugerida pela minha amiga Norma Honda, é o tema desta palestra, ou melhor, desta reflexão. Sim, proponho refletirmos sobre nossas vidas, permeando com trechos da Palavra de Deus, que certamente irão nos inspirar para melhor compreensão de tudo,
o que será narrado, exposto, revelado, anunciado e vivenciado. Por isso, convém enaltecer o ensinamento de Charles de Foucault. A leitura e releitura do Evangelho deve ser como a gota que cai dia após dia numa laje e que acaba por deixar aí a sua marca. Uma releitura regular e repetitiva do Evangelho nos marca com o espírito do Evangelho. Para tanto, precisamos que o Espírito Santo venha sobre nós. Assim, invoquemos a sua presença através do Evangelho que anuncia. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Quem sou eu? Como foi dito na minha apresentação, feita pela amiga Norma, tenho 65 anos de idade. Em 2009 fui diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, uma doença rara, neuromuscular, degenerativa, progressiva, incapacitante, incurável pela medicina e conhecida pela sigla ELA. Assim sendo, recebo alimentação através de sonda no estômago. Respiro por meio de aparelho que ventila meus pulmões. Não falo, depende de profissionais da enfermagem 24 horas. Estou acamado há 15 anos e, graças a Deus, Ele preserva no meu corpo 3 movimentos: olhos, sobrancelhas e maxilar, com os quais consigo interagir e produzir. É exatamente como afirma o ditado cristão: Deus é bom o tempo todo, todo o tempo Deus é bom. Portanto, sou o portador de ela. Daí a pergunta: qual é a força que te move e utiliza para aceitar, suportar e cumprir os seus desígnios? Lembro que desígnio é a expressão de um desejo, intenção ou vontade de realizar alguma coisa. Entre muitas definições de força, destaco firmeza, que significa determinação, persistência e constância. Ao passo que aceitar é receber de boa vontade aquilo que é oferecido, enquanto suportar é manter-se firme diante de uma situação desfavorável, em geral dolorosa. E cumprir diz respeito à execução de uma tarefa ou obrigação. Dessa forma, juntando o significado das palavras mencionadas na pergunta inicial, é possível entender o que me move para aceitar, suportar e cumprir os meus desígnios. Respondo de maneira objetiva: sou movido pela vontade de viver. Assim recordo o ensinamento bíblico: caríssimos, graças e paz vos sejam concedidas abundantemente, porque conheceis Deus e Jesus, nosso Senhor. O seu divino poder vos deu tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que, pela sua própria glória e virtude, vos chamou. Segunda carta de Pedro 1, 2, 3. E para tanto utilizo dos seguintes atributos concedidos por Deus: desejo de realizar muitas coisas, determinação, persistência e constância de propósitos. Por isso, relembro: certo é essa doutrina e quero que ensines com constância e firmeza, para que os que abraçam a fé em Deus se esforcem por se aperfeiçoar na prática do bem. Isto é útil aos homens. Tito 3, 8. Desse modo, consigo aceitar de boa vontade a doença que me acomete. Ao mesmo tempo, obtenho a capacidade para suportar as situações desfavoráveis e cumprir o destino a mim reservado. Esclareço que, quando afirma aceitar a doença, não é de maneira passiva, longe de mim, mas sim de forma consciente, ao assegurar que tenho a capacidade para suportar as tribulações,
Não estou sendo pretensioso, e sim resignado. Por isso, com aceitação e resignação, ganho forças para cumprir dignamente a designação que recebi de Deus. Nesse sentido, me apoio no Evangelho. Disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Então vocês veem como ele é um conhecedor profundo da Bíblia Sagrada e dos Evangelhos dos Apóstolos. Nesse aspecto, é relevante enfatizar que aceitei a doença, mas não parecer doente. Assim, me cuido e cuidam muito bem de mim. Tomo as medicações prescritas com rígida disciplina. Zelo pela minha aparência. Tenho, graças a Deus, excelente convênio médico. Faço em casa de segunda a sexta fisioterapia motora e respiratória que me garantem ótima performance física, apesar de ela causar perda e atrofia muscular, além de enfraquecer os pulmões. Recebo uma vez por mês o gesto concreto de amor fraterno da doutora Norma Honda, que me agracia com os benefícios da homeopatia, das terapias holísticas do Reiki e da auriculoterapia. Então, corpo são, mente sã. Ademais, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Primeira carta a Coríntios 6, 19 e 20. Nessa perspectiva, é imprescindível renunciar radicalmente ao processo de vitimização, isto é, comportar-se como coitadinho, se fazer de coitadinho. Tal condição rouba preciosas energias que são indispensáveis para resistir aos percalços da Ela. Ao invés disso, adotei a seguinte conduta: me ocupar com coisas e causas benfazejas. Como assim? Prioritariamente produzindo por meio do computador. Nesse particular, cabem explicações mais detalhadas. Então ele faz questão de explicar para vocês como tudo é possível nessa vida, tudo. Primeiro, a sapiência contida no adágio popular que comprovo: a cabeça vazia é oficina do diabo. Por essa razão, trabalho 10 a 12 horas diárias, produzindo no computador artigo para jornais e revistas, palestras e reflexões destinadas a retiros e encontros de espiritualidade cristã. Estudo através de cursos EAD, Educação à Distância, e escrevo livros de cunho espiritual. Então, ele seria digno de ser até convidado nesse encontro interreligioso, né? Segunda, a utilização do computador se dá por intermédio de um software americano chamado Grid 3, adaptado às minhas condições, graças à competência e esforços do meu sobrinho Lucas e do seu pai e meu irmão Paulo, sempre criativo e inventivo, que desenvolveu com talento inigualável um mouse adequado à minha boca. Terceira explicação. Agora é apropriado dar-lhes breve testemunho. A ela é uma doença extremamente cruel, visto que vai tomando seus movimentos de modo acelerado. Não dando a mínima chance ao enfermo de qualquer reversão, por menor que seja, tornando o sentimento da impotência uma realidade duríssima e amargamente sofrível. Mas eis a palavra do Senhor. Porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos?
por terem cometido o mal, mas se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Primeira carta, Pedro 2, 19 e 24. Agora vamos falar das metas de João Marcos. Objetivando idealizar e realizar muitas coisas, é recomendável definir, escrever e fixar em lugar visível suas metas e empenhar esforços para concretizá-las, pois consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Marcelo, por favor, a primeira meta de 2024. Aí está um pouco pequena, mas eu vou assim, mostrar rapidamente como a cabeça dele funciona, como ele é ajudado pelos Espíritos de luz, Espírito Santo, a fé inabalável dele. Então, a meta de 2024, esperar no Senhor a minha cura. Ainda ele tem esperança de cura, apesar de que ele disse que é uma doença incurável no começo. Enviar todos os domingos, olha, isso vocês vão cair de costas, é realmente, é até emocionante. Enviar todos os domingos cartas e flores para Sirlene. Ele escreve no computador por e-mail, manda por e-mail para ela. A Sirlene me mostrou. Bom, foi o 38º de aniversário de casamento, eu tive a oportunidade de ir na bodas de prata dele, ele estava de cadeira de rodas já. Lançamento do 4º livro, que é o Sinal de Vida, e outros projetos que ele faz, que ele falou que escreve para revistas, artigos para a rádio comunitária, ele faz curso de locutor de rádio Senac com o Robson, que é o enfermeiro. E vai concluir outros livros, escreve textos e contextos, e ele tem também uma das programações, ele tem uma audição de leituras de livros todas as segundas-feiras com o Renato. O Renato vai lá e lê, faz leitura para ele dos livros que ele quer, com auriculoterapia e reiki aos sábados mensalmente, doutora Norma. Trocas semanais, semestrais de traqueostomia, gastrostomia, exames laboratoriais, e vocês não imaginam o trabalho, todo ele é transportado com ambulância até o Hospital Vera Cruz, em Campinas. E também, olha só, ele é tão animado que a última meta que ele escreveu, assistir à entrega da taça de campeão do Brasileirão na Arena Corinthians. É um corintiano roxo. Oi? Que não foi concluído. E ele foi uma vez, ele foi encontrar com, como é que chama o presidente do Corinthians? Vocês não sabem? Não é Então, ele foi até lá na Arena Corinthians. Ele chegou aí até lá. Então, agora, a vida transformada para sempre. Então, outro item. Então, o João Marcos é tão gentil e tão humorístico que ele escreveu no bilhetinho, as balinhas que foram distribuídas, foram ele que pediu para distribuir para vocês. Ele escreveu um bilhetinho para mim. Cuidado que a menta desperta. Então, quem começar a ficar com sono, por favor, chupar a balinha de hortelã.
Então, vivi com plena consciência as múltiplas fases degenerativas do meu corpo, desde os primeiros sintomas em janeiro de 2009, quando comecei a sentir fraqueza nos braços nas ocasiões diárias de tirar a barba. Depois vieram um recurso paliativo para cada etapa da enfermidade. Preste bastante atenção. Perda da articulação nas mãos, solução, próteses moldáveis de poliuretano. Enfraquecimento dos membros superiores, solução, dispositivo mecânico articulado para apoiar os braços e trabalhar no computador. Impossibilidade de me barbear, solução, contei com a dedicação e esmero da Sirlene, que passou a tirar a minha barba de maneira carinhosa e exímia aptidão. Início da debilidade na perna direita, solução, bengala. Fragilidade na fala, solução, exercício de fonoaudiologia. Fraqueza nas pernas, solução, andador com rodas e freios. Impedimento de me banhar e vestir sozinho, solução, primeiro a Sirlene cuidava com extremo amor. Depois ocorreu a contratação de cuidadores. Incapacidade de ir trabalhar na empresa, solução, aprender a lidar com a frustração. Comprometimento da deglutição e ingestão de alimentos. Solução, gastrostomia, isto é, fixação de sonda no estômago para infusão de dieta alimentar. Eu presenciei, fiz parte também de outros pacientes que tiveram ela, mas a primeira negação é quando fala que vai colocar gastrostomia. É impressionante. A pessoa chega quase a ficar morto de fome até aceitar a gastrostomia. Então, o João Marcos ele já foi planejando e já foi aceitando. Inaptidão para caminhar com segurança, solução, cadeira de rodas. Inviabilidade de deitar na cama do casal. Dia muito doloroso. Solução, separação de corpos e de quartos, devido à presença do cuidador. Queda acentuada da saturação, ou seja, quantidade de oxigênio no sangue, um sinal vital medido em percentual. Pela aferição da oximetria, solução, traqueostomia. Isto é, consiste na abertura da traqueia para conectar o circuito ou mangueira ao respirador, chamado BiPAP, que ventila os pulmões porque não tinha e não tenho respiração espontânea. No entanto, Deus me afaga, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Segundo a carta de Coríntios 1:5-6. Vidas em provações. Dessa maneira, após a traqueostomia, ocorreram muitas mudanças na minha vida e na vivência da família. Contratação de profissionais da enfermagem 24 horas por dia. Perda de privacidade na casa, pois usava um dos quartos da residência para receber os cuidados da enfermagem. Passei a ficar permanentemente acamado e já são 15 anos. A traqueostomia me deu a chance de sobreviver respirando por aparelho, mas me tirou o paladar, o olfato e a fala. Então, a traqueostomia é outro item que outro paciente com ela se recusava a fazer a traqueostomia, até que ele não pudesse mais respirar, ele acabava aceitando o outro paciente. Devido à perda da fala, tive de colocar em uso a tabela de comunicação que idealizei. Primeiro, admito que a primeira vez que ouvi na vida esclerose lateral amiotrófica foi no dia 10 de junho de 2009, data que recebi o diagnóstico de ELA. Então, como todo bom curioso da internet, passei a noite consultando o renomado Dr. Google. E fiquei sabendo tudo o que iria acontecer comigo, inclusive a perda da fala, como de fato aconteceu. Segundo, assim sendo, pesquisei intensamente
algum jeito de me comunicar e encontrei uma pequena tabela oftalmológica. Bom, antes, Marcelo, me passa, por favor, as metas de Geomarco 2025, que esqueci de mencionar rapidamente, que é muito importante. Então, a meta de 2025 também, a primeira é esperar no Senhor a minha cura. Enviar cartas de flores para Silene todos os domingos. Lançamento do 5º livro, que é Tempo da Compaixão. 6º livro, Crônicas Espirituais. Então, a meta dele é muito intensa. Ele faz cursos de Teologia, Ciências Sociais e Políticas em EAD. Ele vai fazer 10 cursos. Então, ele continua escrevendo e continua fazendo aquelas outras metas. E a meta principal do ano que ele assinalou aqui: passar pela porta santa do ano jubilar. E outro sonho dele de 2025, conhecer o elevador da ponte estaiada lá de Salto. Então, agora a tabela original, a 5ª versão da tabela da linguagem. Então, essa é a última tabela. A primeira foi uma tabela oftalmológica que era simples, era horizontal, vertical, com abecedário. Eles vão falando, eles só usam sim ou não com a sobrancelha. O cuidador, a esposa, os familiares, vai perguntando, você quer faixa horizontal ou vertical? Então, ele sabe decor o que tem na vertical e horizontal. E no fim, na 5ª versão, ele colocou os desenhinhos para saber que ele quer que mude a posição do pescoço, ele quer que dê uma arrumadinha na cama, se está alguma coisa incomodando ele. E assim ele foi criando até os desenhos. E depois tem uma outra tabela que é bem mais prática. Ele sempre até isso vai criando em prol dos outros. Terceiro, nessa perspectiva, convém mencionar que, usando a tabela adaptada, escrevi 2 livros, obviamente contando com a indispensável e valiosa colaboração dos meus interlocutores, na maioria das vezes da equipe da enfermagem, que tiveram de aprender a dinâmica da tabela. Então, ele tem a tabela também das dicas da boa comunicação, Marcelo. Eu confesso, ele me presenteou com todas essas tabelas, mas aprender a usar a tabela é igual a aprender uma nova língua. E, infelizmente, eu não tinha tempo para sentar e decorar, memorizar tudo para conversar com ele. Então, eu conversava através dos enfermeiros cuidadores, mas é muito difícil. E todos os enfermeiros acabam aprendendo a usar a tabela. Agora voltamos às mudanças ocorridas pós-traqueostomia. Tivemos que montar no quarto já citado uma mini UTI dotada de todos os recursos necessários para um paciente no meu estado: cama hospitalar, respirador BiPAP, aspirador cirúrgico e dos materiais de suporte de enfermagem. Passados poucos meses, a doença agravou e perdi muitos movimentos, acontecimento que nos obrigou a criar, a definir protocolos padronizados para os profissionais da enfermagem agirem igualmente em todos os procedimentos necessários e orientados ao meu bem-estar. Então, eu vou mostrar para vocês a apostila que ele montou. Eu nem consigo carregar do carro para cá. Eu pedi até para os colegas, às vezes, me ajudarem. Então, cada página que ele criava, ele foi plastificando e colocando nessa brochura. Então, todos os enfermeiros fazem tudo igualzinho. Então, não tem nenhum que contradiz para atrapalhar a rotina do João Marcos. Isso, são padrões de procedimento. Aqui, João Marcos descreve em detalhes desde como aspirar a boca para retirar o acúmulo da saliva,
até os pormenores de acomodar as muitas almofadas confeccionadas com o intuito de garantir a ele o repouso confortável. Então, outro item, a vida que segue. Volto às palavras de João Marcos. Passei então a viver permanentemente nos 2 metros quadrados da minha cama. Nela recebo todos os cuidados para o meu bem-estar e o tratamento que a doença demanda. Nesse assunto, devo dizer como testemunho que a cama é uma escola de vida que ensina muito de bom, sobretudo a humildade. Por isso, pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12:3. Assevero que, nos 15 anos acamado, tive imenso aprendizado, sobremodo no que se refere ao aproveitamento do tempo, esse bem preciosíssimo, principalmente para quem tem uma enfermidade degenerativa e progressiva. Daí, fiquei pensando, o justo e o ímpio Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que acontece. Eclesiastes 3:17. Agora o segundo vídeo, que é da enfermeira explicando os procedimentos. Olá, tudo bem? Eu sou a Larissa, sou da equipe de enfermagem e cuido do bem-estar do João Marcos há 3 anos. Vou mostrar e explicar sobre o estado do paciente João Marcos, paciente enquanto doente. Paciente em exercício da paciência, considerando que está acamado há 15 anos. Essa é a traqueostomia. A traqueostomia ela é realizada devido à ausência da respiração pelo nariz e pela boca. Então é realizado um procedimento cirúrgico onde tem uma abertura direto na traqueia, que assim o paciente consegue respirar. Esse é um aparelho chamado BiPAP. Ele auxilia na respiração do João Marcos. Ele pode ser chamado um dispositivo como pulmão artificial. Se eu desconecto o aparelho da tráqueo do paciente, em alguns segundos o aparelho vai apitar. Esse é o som do alarme do BiPAP. Então ele me deixa em estado de alerta, significa que o paciente está fora do respirador. Então eu posso conectá-lo novamente. Essa é a gastrostomia. A gastrostomia ela é realizada uma abertura direto no estômago. É por aqui que a gente faz as hidratações, dietas e medicações do João Marcos. Esse é o programa de computador que o João Marcos utiliza. E esse é o mouse adaptado que vai na boca. O programa tem um comunicador pelo qual o João Marcos se comunica com as pessoas. O programa ele tem vários aplicativos, sendo eles YouTube, Liturgia Católica, dicionários, português, inglês e latim, além do Wikipedia. Através deste programa que o João Marcos faz os seus livros, os seus artigos para o jornal, que o João Marcos trabalha. Sou grato a vocês por compartilhar a minha experiência com Deus. Este é o mural do João Marcos. Aqui ele coloca a tabela de comunicação, as metas do João Marcos, os roteiros dos plantões, tabelas de medicações. Ele pendura os artigos publicados do jornal dele e às vezes deixa mensagens de carinho para os profissionais. Este é o santuário do João Marcos. Aqui ficam as imagens de devoção do João Marcos, imagens da família.
a camiseta do Corinthians, e ele toma sol naquele jardim lindo que tem no fundo da casa dele, né? Então, outro item, Deus envia anjos. A doença atingiu um estágio de quase total paralisia do meu corpo. Mas, ao invés de chorar pelo leite derramado, busquei usufruir da parte cheia do copo. Ou seja, a cognição completamente preservada. Por conseguinte, comecei a estudar e escrever. Logo, o que as suas mãos tiveram que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Eclesiastes 9:10. Diante do meu estado e das minhas necessidades, tivemos de montar uma equipe multifuncional qualificada, formada por médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e de enfermagem. Foi daí que Deus enviou anjos, pois, assim diz o Senhor, vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Êxodo 23, 20 e 22. Nesse aspecto, Deus cumulou a minha vida com abundância, porquanto me deu excelentes profissionais, que devido à quantidade não citarei os nomes, bastando mencionar que muitos cuidam de mim há 16, 15, 14, 13, 12 anos. Além disso, seus cuidados superam a excelência profissional, atingindo o amor fraterno em sua plenitude. Por quê? Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Salmo 90. Portanto, asseguro, anjos existem, fato incontestável. Por isso, convido a todos para elevarmos nossas preces aos nossos anjos. Você coloca a oração? Então vai estar, não é essa oração que vocês receberam. Então é uma oração dos anjos que vai ser colocada aí. Então, vamos lá, eu vou contar até 3 e todos vão ler juntos comigo. 1, 2, 3. Ó Deus, que na vossa misteriosa providência mandai os vossos anjos para guardar-nos, concedei que nos defendam de todos os perigos e gozemos eternamente do seu convívio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Considerando as situações de risco que passei a correr, coloquei a minha vida nas mãos de Deus, visto que entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Primeira carta de Pedro 5:4. Outro item. E agora, João, viver ou morrer? Reconheço que a ela é uma doença de alto risco, pois os órgãos do corpo mais vulneráveis são os pulmões. Assim sendo, os cuidados devem ser redobrados com a finalidade de prevenir uma pneumonia. Ao mesmo tempo, o aparelho BiPAP, que ventila os pulmões, jamais pode falhar, condição desfavorável que acarreta a queda abrupta da saturação, porque o paciente não tem respiração espontânea. No meu caso, ocorreram 7 episódios, um por defeito no aparelho, outro teve como causa uma falha humana e 5 devido ao acúmulo de secreção na traqueostomia, que impede a passagem de dar ar pela traqueia no circuito do respirador. E eu tive a oportunidade de estar num desses riscos. Foi muito, realmente apavorante. Mas sempre Deus manda os anjos na hora certa. Foi realmente um exemplo disso.
Saibam que a sensação é horrível, pois os pulmões não funcionam. A falta de ar progride em poucos segundos, causando estresse e trauma. Mesmo assim, revelo que, depois da ela, nunca tive medo de morrer nem de viver, tendo sempre em conta plena confiança na providência divina, que é a ação de Deus na minha vida. Cabe ressaltar que no livro Momento de Viver, descrevo em detalhes todas essas experiências, notadamente no capítulo intitulado Vivendo por um Triz, porém me alicerço no Evangelho. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6, 31, 33. Então, falando nesse livro Momento de Viver, o João Marcos fez outras surpresas. Na semana retrasada foram sorteados 2 livros, e eu trouxe aqui, com a permissão dele, 5 exemplares desse Momento de Viver, que é o 3º livro que ele escreveu quando ainda não usava o computador. Então, vocês viram que no cantinho da oração tem um número, e vão ser sorteados 5 números, tá bom? Desse livro. Então, amigos e amigas, destaco quão foi e é importante a presença dos amigos e amigas na vida de um enfermo ou de uma enferma, porque o amigo ama em todos os momentos, é um irmão de adversidade, na adversidade. Provérbios 17, 17. E o que dizer da visita ao doente? Ora, é graça de Deus, uma ocasião imperdível para compartilhar vivências, histórias de vida, causos vividos e até piadas picantes. Por que não? Se doente também dá boas risadas. Aliás, digo sempre, é preciso pôr humor na dor. Eis a palavra do Senhor. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Provérbios 22, 24 e 25. Além disso, nas visitas que recebo, me dão a oportunidade de vivenciar o Evangelho. Já que não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. João 15, 15. Então, falando em humor, nesse livro vocês vão ver algumas frases engraçadas que ele fala. Uma delas ele fala assim, um amigo manda uma mensagem para a Silene perguntando se pode visitá-lo tal dia. Aí ele manda responder, há um momento, por favor, porque eu vou ver na minha agenda se eu não vou sair nesse dia. Então ele faz humor com a própria situação dele. É assim, você chega lá, até ri com ele. E você pode chegar e falar, tudo bem, João Marcos, para uma pessoa nessa situação. Ele já recebe, você percebe pelos olhos com um sorriso, ele te recebe. A família, a minha família, foi e continua sendo decisiva nas múltiplas fases da doença, visto que a Sirlene, a Maria Amábile e a Maria Paula, esposa e filhas, não se revoltaram contra Deus diante do meu diagnóstico de ELA, mas tiveram maturidade e formação para compreenderem e aceitarem a vontade de Deus. Ouçam o Evangelho. Disse Jesus aos seus discípulos, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, 21. Por isso, agradeço a Deus por ter me dado uma família maravilhosa, que me ajuda, apoia e ama de modo incondicional. Obrigado, Senhor, pela minha família.
Nesse aspecto, lembro da mensagem do Papa Leão XIV, que enalteceu a missão da família, dizendo: na família, a fé é transmitida de geração em geração, juntamente com a vida. É partilhada como alimento da mesa e os afetos do coração. Isso torna-se um lugar privilegiado para encontrar Jesus, que nos ama e quer sempre o nosso bem. A minha esposa. Sou casado com a Silene há 39 anos, fato que é outra graça de Deus na história da minha vida. Revelo que sempre fui apaixonado pela Silene e ao longo desse tempo vivemos intensamente as dádivas do amor, porque construímos nosso casamento fundamentados na presença contínua de Deus. Entretanto, quando surgiu a grande provação, naquela manhã fria de 10 de junho de 2009, ao ouvirmos de um renomado neurologista do famoso Hospital de São Paulo a confirmação do meu diagnóstico de ELA e que a minha expectativa de vida seria de 18 meses a 3 anos. Foi duríssimo, amargo, angustiante e ficamos sem chão, como dizem. Mas não nos desesperamos, porquanto sabíamos que poderíamos confiar nas ações de Deus. Então, Ele está conosco há quanto tempo? 15 anos. Graças à fé inabalável e o merecimento de João Marcos. Então, a Sirlene multiplicou suas forças, robusteceu sua coragem, deu e dá um testemunho inestimável de amor, pois comprova a cada dia as juras eternas do sacramento, do matrimônio, ou seja, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Por quê? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Primeira carta a Coríntios 13, 4, 7. Daí é relevante dar ênfase à mensagem do Papa Leão XIV, diretamente às famílias, considerando o imenso valor do matrimônio. Vamos prestar bastante atenção. Digo a vós, esposos, com o coração cheio de gratidão e esperança. O casamento não é um ideal, mas a regra do verdadeiro amor entre o homem e a mulher. Amor total, fiel, fecundo. Esse mesmo amor, ao transformar-vos numa só carne, torna-vos capazes de, à imagem de Deus, doar a vida. Portanto, encoraja-vos a ser exemplos de coerência para os vossos filhos, comportando-vos como quereis que eles se comportem, educando-os para a liberdade através da obediência, procurando sempre os meios para aumentar o bem que existe neles. E vós, filhos, sede gratos aos vossos pais, dizer obrigado pelo dom da vida e pelos dons que recebemos todos os dias, é a primeira forma de honrar pai e mãe. A fé, esperança e a caridade são as virtudes teologais, isto é, os valores morais, éticos e do bem, que, se vividos exemplarmente, encantam a Deus. Confesso que meu programa de vida foi e continua sendo a busca pela prática concreta dessas virtudes. Caminhando para o final desta preleção, compartilho com vocês que recebi o diagnóstico de ELA quando tinha 49 anos de idade, em plena forma física. Nadava e corria, controlava a pressão arterial, fazia check-up anual, realizava vários projetos na empresa, empreendia novos negócios, estava prestes a iniciar o doutorado em engenharia de produção e preservava nas atividades de movimentos cristãos. Enfim, acalentava muitos sonhos, que a doença acabou com alguns, preservou outros e criou novos. Mas estou convicto de que Deus, em seus mistérios, permite o mal por um bem maior. Assim dou a conhecer
que fui favorecido pelo modo sobrenatural, de um livramento, ou seja, Deus me libertou de algo pior do que ela. Então eu fiquei pensando comigo, o que seria pior que ela? Mas lembra que ele falou nas páginas anteriores que Deus preservou a cognição? Então ele teve uma grande missão na vida mesmo, e ele cumpre com todas as palavras. Então, realmente é um exemplo assim, muito emocionante de vida, e de fé, e de amor. Então, portanto, afirmo que a fé, a esperança e a caridade são dons concedidos por Deus para conduzir dignamente a minha vida. A fé, assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé, sem as obras, é morta. Tiago 2:26. A esperança, mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida. Salmo 33, 18, 19. A caridade. Por ora subsiste a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. Primeira carta a Coríntios 13, 13. Agora que me conheceram, permitam-me chamar vocês de amigos. Assim, amigas e amigos, lembram da pergunta: qual é a força que te move e utiliza para aceitar, suportar e cumprir seus desígnios? Então, espero ter respondido à pergunta inicial, que foi o tema desta preleção, ou melhor, da reflexão. Consideração final. Vivemos num mundo no qual imperam as maldades, sobretudo as guerras, o terrorismo, as polarizações ideológicas, a fome, as perseguições políticas e religiosas, a violência, as drogas, o racismo, o egoísmo, os conflitos interpessoais, para não dizer quantos mais. Por conseguinte, surgem os males da atualidade, estresse, síndrome do pânico, depressão, múltiplas fobias, entre as quais o medo. Convivemos sob o estigma do terror, amedrontados. Por fim, nesse horizonte inquietante, convido a todos para orarmos a preces que fiz para vocês e que todos já receberam. Então vamos ler todos juntos? Eu vou ler a frase que o João Marcos escreveu e vocês leem o que está em negrito, porque eu leio junto também. Senhor de bondade infinita, me ajude se eu sentir medo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Segunda carta a Timóteo 1:7, não precisaria ler. Senhor de bondade infinita, me ajude se eu tiver medo de amar. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Senhor de bondade infinita, me ajude se eu pressentir medo de fazer o bem. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Senhor de bondade infinita, me ajude se eu intuir que terei medo. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Senhor de bondade infinita, me ajude se eu estiver com medo das pessoas. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me simples mortal?
Senhor de bondade infinita, me ajude se eu ficar com medo das maldades deste mundo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Senhor de bondade infinita, me ajude se eu supor que terei medo de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Enfim, se eu estiver medo, tudo posso naquele que me fortalece, assim seja. Então, finalmente, agradeço pelo convite de compartilhar a minha experiência com Deus junto a vocês. Saibam que estou felicíssimo de participar desta confraternização, verdadeiro e exemplar, encontro de irmãos e irmãs. Recomendo que gastem suas vidas praticando concretamente o Evangelho, lembrando da doutrina do Papa Francisco no documento As Alegrias do Amor, que anuncia a palavra de Deus é não só uma boa nova para a vida privada das pessoas, mas também um critério de juízo e uma luz para o discernimento dos vários desafios que têm de enfrentar os cônjuges e as famílias. Deus lhe pague. Abraço fraterno a todos. João Marcos Andrieta. E agora eu vou fazer o sorteio dos 5 livros. A caixinha está aí? Isso. Gabi, me faz o favor, dá uma chacoalhadinha. Isso. Então, a Gabi vai passar um papel e vamos escolher pessoas aleatoriamente para tirar um papel. São 5. Vamos ver um por um? Tá, Gabi? 41. Quem é? Ótimo. Gabi pode... Carmen, você leva para ela, por favor? 26. Tá, 26. Quem ganhou? Quem é o 26? Ah, Claudete. Quem pegou 30? Deixa eu Tá. Não, Gabi. Número 6, quem é que pegou? Quem ficou? Os papeizinhos estão aí? Papelzinho, quem pegou, eu vou pedir para... 49. Já. Então, os 5 livros. Tá bom? Obrigada, Gabi. Obrigada, Carmen. Então, eu espero que todos tenham aproveitado muito. Eu acho que todos já... Só o Evangelho já deu uma bela, não digo cura, mas uma boa melhorada comparando do que quando vocês entraram, não é mesmo? Então, vamos agora voltar a palavra para o Marcelo para irmos para o passe de equilíbrio, passe de cura. Muito obrigada. Obrigada.